seja muito bem-vindo a mais uma edição do nosso Podpate. É bom saber que você está aí nos acompanhando. Esse é um produto, né? É um podcast produzido genuinamente aqui na cidade de Foz do Iguaçu, na terra das cataratas. E eu já começo pedindo para que você se inscreva, compartilhe, comente. Este é um espaço reservado para nós, né? Para nós da cidade de Foz do Iguaçu. O programa tá bom demais, tá bom demais. Eu já vou direto ao assunto, porque afinal de contas, né? O meu convidado de hoje é mais do que especial. Gente, ele é, sem dúvida nenhuma, o anfitrião da cidade de Foz do Iguaçu, anfitrião da direita na cidade de Foz do Iguaçu. Ele tem um QG 100% Bolsonaro em Foz do Iguaçu. O rapaz sabe o que está fazendo nessa terra, veio para escrever uma excelente história e é com muita honra, muita satisfação, muita alegria que eu te recebo. Bosco Foz. Olá, Paty, muito obrigado. Eu até olhei se tinha outro convidado aqui, porque... Querido. Eu estou muito Fico feliz. lisonjeado aí com as palavras, né? A gente, tudo que é feito com coração, acho que com amor, resulta nisso, né? Uma coisa gostosa, legal. Eu tenho prazer de fazer o que faço pelo nosso país, pelo nosso presidente, porque eu acho que a gente sempre anseia uma sociedade melhor, né? Sim, sim. E eu acho que botar a mão na massa é o essencial de todos. Isso faz parte do amadurecimento político que a gente tem visto de alguns anos para cá, né? Graças a Deus ele está acontecendo vagarosamente, eu digo. Eu acredito que está lentinho demais, mas é que daí parece assim que você viu o negócio, quando derramou o leite, você fala, meu Deus, tem que enxugar rápido, tem que... E não é assim que as coisas caminham, né? Mas antes da gente entrar especificamente nesse lado direito da nossa história, que é o lado que a gente se sente bastante confortável, quero saber um pouquinho de você. Você tem um canal com mais de 88 mil inscritos aqui na cidade de Foz do Iguaçu. A galera ama te ver, ama te ouvir. Mas a gente, quando está na frente do tubo ali, dificilmente a gente fala muito da gente, da nossa história. A gente já vai direto ao assunto, começa a dissecar mesmo as pautas e fica nisso, né? Mas eu tenho certeza que, assim como eu, tem muita gente que quer saber um pouquinho do Bosco. Como é que surge Bosco Foz também, né? Que você estava me contando uma história bem bacana. Mas vamos lá, vamos voltar um pouquinho na história. Quem é o Bosco? Pois é, eu sempre gostei de me comunicar, acho que desde criança, né? E com o advento, indo diretamente para a questão, já que tu citou meu canal no YouTube, o canal Bosco Foz, com o advento das redes sociais, e quando eu criei o meu canal, eu criei ele ainda na plataforma americana. O meu canal ele é de 2006. Rapaz, que legal. Ele não existia o YouTube Brasil ainda, o YouTube Brasil saiu em 2007. No final de 2005 é que surgiu o YouTube Nacional, lá na Califórnia. E eu me inscrevi e eu, assim, com certo orgulho até digo o seguinte, que o meu primeiro vídeo foi um vídeo falando da engenharia social da Rede Globo. Foi contra a Rede Globo. Uau. Eu nunca gostei da Rede Globo. Porque eu percebi, e eu vou dizer com quem que eu aprendi a fazer essa leitura do que nos é dito através da extrema imprensa. Foi com o Dr. Enéas Carneiro. Eu tive a felicidade de conhecê-lo pessoalmente, ajudei na diagramação, muito jovem ainda, na diagramação de um livro dele. Eu trabalhava numa editora, usando um programa antigo chamado Aldous PageMaker. E quando eu tive contato com essa pessoa, e era impossível você sair igual de uma conversa com o Dr. Enéas Carneiro. Ele tinha uma personalidade magnética e ele trazia conhecimento para você, ele te induzia um pensamento socrático. Eu aprendi muitas coisas, a como assistir televisão, como analisar uma notícia, inclusive como passar por uma faculdade sem sofrer a doutrinação, porque ela existe há muitos anos, né? Isso não é uma coisa nova. E aí eu montei esse canal e eu sempre olhei a Rede Globo como algo pernicioso para o Brasil. Eu sei que você que está me assistindo pode ficar até assustado, dizer, mas como isso? É um canal de TV, informação, cultura, entretenimento? Não. Se você for avaliar, Paty, existe uma pesquisa inglesa antiga, e aqui como nós estamos no ambiente, eu vejo, né, você é uma pessoa pró-família, é uma cristã, defende esses valores, e eu defendo, e me orgulho de defender esses valores.
Existe uma pesquisa inglesa feita que, na década de 60 e 70, que conforme a Rede Globo ia avançando no interior do Brasil com repetidoras, né, repetindo seu sinal e a sua cultura, um pouco tempo depois, proporcionalmente, os cartórios iam registrando um número expressivo de divórcios. Isso é engenharia social. Isso é feito há muito tempo. E assim, só pra gente abrir esse parênteses, que eu adorei que você já começou dissecando o Rede Globo mesmo, que é minha. Eu trabalhei no canal aberto. Sim. Eu trabalhei com televisão. Eu entendi. A gente. E no rádio a gente falava assim: o que é notícia e o que vende? A gente colocava o que vende primeiro, aí você juntava o que a gente. Aí você travestia aquilo que vende em notícia e você fazia aquilo como pauta principal. Né? Tanto no rádio quanto na televisão, basicamente, e em qualquer segmento, tanto o jornalismo de entretenimento, que as pessoas não sacam como é que funciona, Ana Maria Braga, a da Fátima Bernardes, Encontro, totalmente militante, hoje muito mais, mas a gente falando do tempo passado, um pouquinho mais, né, do meu tempo de atuação, não era tão claro assim, mas há uma militância totalmente enrustida, como um alagamento, ela vai devagarinho entrando na cabeça das pessoas, e esse dado que você toma aí, que você diz, dos números, dos registros aí de divórcio, isso se dá através das novelas, da comunicação mais trivial, vamos dizer assim, onde fica muito mais fácil de você absorver. E, evidentemente, da notícia também, num outro nível, né? Claro. Porque, assim, existem maneiras diferentes de... Por exemplo, já que tu falou de notícia, existem maneiras diferentes que você pode manipular uma notícia e entregar ela para o público. Né? Então, por exemplo, vou dar algo trivial aqui, mas que muitos ainda não se deram conta. Por exemplo, vocês notaram que geralmente um bandido não é tratado como bandido, ele foi pego ali, cometendo um ato, com arma na mão, assaltando, mas ele é tido como suspeito. Isso já é uma maneira de manipular a mente das pessoas. Isso faz parte de um conceito. E eu te disse que não gostaria de entrar, mas vou acabar entrando no conceito de esquerda e direita. Isso faz parte de um método antigo de atacar as colunas formadoras da civilização ocidental. Sim. Né? Para quem não sabe, nós temos 3 colunas. Uma delas que é a Roma, que é a coluna do direito, da justiça. E quando eu perverto, né? Isso é uma engenharia da esquerda dentro dos meios de comunicação. Quando eu perverto essas figuras, por exemplo, o bandido passa a ser suspeito e a polícia passa a ser o bandido da história, ou o promotor de uma chacina, de algo parecido, eu já estou ali minando dentro dessa coluna formadora, a coluna Roma, do direito, das leis, né, da justiça. Eu já estou minando toda uma sociedade. Hoje nós temos uma sociedade que idolatra bandidos, haja vista que os canais mais acessados nas redes sociais são os canais de música que fazem apologia à banditolatria, ao consumo de substâncias ilegais. Mas o Bosco, olha só, você é do quê? Você com certeza ouviu Titãs, não sei se ouviu com... Eu, hoje... ouço e falo, caraca, como eu não prestei atenção. E toquei muito isso no rádio. Mas tem a máxima que a gente, polícia para quem precisa de polícia. Titãs, década de 80, não sei se tu lembra dessa música, eu não vou, senão daqui a pouco o meu programa, se eu cantar aqui, já cai, né? Mas essa canção é uma das canções, para não falar outra, né? O Chico Buarque de Holanda, um petista, né? Ali declarado, que para não dizer que não falei das flores, é outra música que exatamente veio doutrinando vagarosamente aí a mente das pessoas, que não fica claro, mas que fica intrínseco. E aí eu acho bem perigoso, que aquilo que fica nos pormenores, ele é bem perigoso, ele é bem sério. Qual o reflexo que a gente vê hoje, né? E principalmente para uma certa faixa etária. É muito agressivo o que a gente vê hoje no ambiente cultural. Meu Deus. Né? Eu não vou citar nomes, mas pessoas que estão aí dizendo que estão fazendo fama no exterior, que estão lá no top não sei do que, fazendo tatuagem não sei aonde. Quando tu vai ver e diz assim, mas eu tenho que assistir isso para poder
fazer uma análise, para poder dizer o que está acontecendo. Deus, é seríssimo. Só que é de embrulhar o estômago. E tu diz assim, mas como que a sociedade não rejeita isso? É aquela história que tu falou que vem vindo devagarinho. Acho que a maioria das pessoas conhece a história da rã, que é posta dentro de uma panela com água fria e vai esquentando devagarinho, quando vê ela morreu cozida. Isso vem acontecendo, essa engenharia há muito tempo. Para nós, né, de uma faixa etária para cima, a gente que não fica ouvindo isso, ou até que se desconectou desse ambiente cultural, ficou enclausurado, né, porque eu escuto as músicas da minha adolescência ainda, que eu gosto. Até porque hoje não dá para se ouvir mais nada. Não tem. Nós não temos uma qualidade musical. E eu estou falando de arranjos, eu estou falando de melodia, eu estou falando de instrumentos, desde a época de Tim Maia, que era o mais polêmico de todos, que reclamava que não tinha retorno. Mas o cara, em termos de musicalidade, era um gênio. Era um gênio. E nunca mais nós tivemos tal capacitação, tal exemplo. Não estou falando apenas dele, porque ele acabou... Né, poderia citar várias outras. O gosto popular musical está pequeno demais, raso demais, externalizando uma filosofia social pequena, rasa, que me preocupa demais. Eu acho que não existe mais gosto popular. Na verdade, o que existe é o seguinte... Existe algo que é feito para você engolir. O que está tocando na rádio hoje, veja bem, não é que o público está gostando. Não é aquilo que o público deseja ouvir, mas é aquilo de tanto ser repetido. Skinner. Entrou. E aí aquilo parece que realmente é o que o público está gostando. Não. Eu duvido. Vou falar de uma banda aqui que eu gosto muito. Eu duvido alguém que escute um Dire Straits, por exemplo, vai gostar de outra coisa. Vai gostar do que está sendo tocado hoje, por exemplo. Entendeu? É muito complicado você fazer um jovem hoje. Eu vou te dizer uma coisa. Tá bem complicado. Eu tenho visto... algo interessante que tem acontecido com parte dos jovens, tá? A grande maioria, eu tô com medo do futuro. Tô com medo de quem vai pilotar um avião daqui a 10 anos. Tô com medo de quem vai fazer um transplante de coração, de um psicólogo, de um psiquiatra. Eu tô com medo do que vai ser. Porque quando a gente pega esse tecido social, né, dos jovens hoje que está se formando, e a linha de pensamento deles, como eles estão se comportando, o que eles estão consumindo, né, o que está sendo injetado na mente deles, eu realmente tenho medo. A cultura é muito baixa. Mas há esperança. Eu hoje mesmo recebi uma visita de vários jovens lá no QG. Né? Para quem não sabe o que é o QG. O QG vamos falar um pouquinho dele também. Foi uma iniciativa popular, né? Eu reunindo várias pessoas, nós criamos um ambiente de apoio ao presidente Bolsonaro. Ele não é algo eleitoral, nós não estamos fazendo propaganda eleitoral de forma alguma. O apoio ao presidente Bolsonaro ele existe há muito tempo. A gente criou um ambiente para receber pessoas, colar adesivos nos carros, como a gente vem fazendo, e eu tenho recebido inúmeras visitas. Virou um ponto turístico da cidade, porque ele está bem decorado, ele está bonito, e eu tenho conversado com bastante jovens. Os jovens têm ido lá visitar. É mesmo, isso me agrada ouvir. E tu sabe o que eu noto? São jovens, geralmente, vejo a importância disso, vinculados a algum segmento religioso, isso é de igreja, ou protestante ou católico, ou de escolas que têm uma disciplina mais rígida, como a escola aqui civil-militar do meio. Então, olha a importância disso existe como resgatar esses jovens que estão perdidos ouvindo a menina tatuada no lugar errado lá. Entendeu? Existe como resgatar isso. Por isso que nós nos envolvermos na política para preservar as nossas instituições religiosas, porque um lado ideológico, a esquerda, ela é perseguidora e é amplamente contra a religião, principalmente cristã.
ela não persegue outras religiões. Ela não quer o cristianismo. É o principal inimigo da mentalidade da ideologia de esquerda. Eu gostaria de tocar esse assunto. A gente até fugiu da fala de quando você chegou para Foz do Iguaçu. Vamos voltar depois, por exemplo, para essa pauta aqui, para a gente não se perder, porque eu quero conhecer as suas origens ali. Sim. Mas vamos falar sobre esse perigo. Quando nós estamos falando de liberdade de expressão, as pessoas não estão se detendo a isso. Presidente da Nicarágua e da Bolívia proibindo já a religião, né? Você tem conhecimento disso. Sim. As pessoas não estão se dando conta que isso é isso que está em jogo. A perseguição acontece com a Igreja Católica, a gente já vê santos sendo quebrados, né? As invasões, a proibição realmente está estabelecido. Quando nós falamos, você falou assim, olha, Patrícia, há uma esperança e toda uma estruturação de uma ideia conservadora, uma ideia a qual tem Cristo, sim, como centro de tudo isso, e que trouxe a humanidade até onde nós estamos, e que a liberdade de expressão ela está vinculada e ligada diretamente a isso. A hora que nós não começarmos... por que eu estou falando tudo isso? A impressão que se tem é que vamos votar mesmo no 9 dedos lá, porque está tudo certo, eu penso como ele. Mas essa pessoa que fala isso vai à igreja. Às vezes é um católico atuante, participante. Essa pessoa, às vezes, não se deu conta que é isso que está em risco, porque a esquerda ela é perseguidora, sim, da fé. Eu faço esse paralelo não só com religioso. Eu começo porque eu penso assim, que o brasileiro... eu vou voltar, mas eu faço o mesmo paralelo da esquerda perseguir o religioso, eu digo para você que se acha dentro de um grupo que eles chamam de minoria, e eles dividem a sociedade propositalmente. Exato. O negro vai ser perseguido pela esquerda, o homossexual vai ser perseguido pela esquerda. Eles não defendem vocês. E as pessoas não estão entendendo de manobra. Isso. As pessoas não estão entendendo isso. Eles dividem para gerar um caos, para depois essas mesmas minorias, esses mesmos grupos se confrontarem e depois sendo perseguidos por eles mesmos. Esses grupos foram fuzilados em Cuba, na União Soviética. Mas voltando à questão cristã, a gente não precisa ir longe. Aqui em Curitiba a igreja foi invadida. Eu quero que vocês lembrem disso. Por quem ela foi invadida e por que ela foi invadida. Ela foi invadida por um esquerdista, por um vereador. Ele juntou com o seu poder de fala como vereador, de agrupamento de pessoas, invadiram a igreja durante uma celebração, isso é, perseguição religiosa, sim, tá? E isso tem um método, isso tem um propósito, que é o quê? Fazer com que mais e mais pessoas, né, afrontem isso e ataquem a igreja, ataquem a fé. E isso vem sendo construído, não é de hoje. A partir do momento que nós vamos acompanhar a mídia, que está em conluio com a esquerda, porque é amplamente aparelhada, eles há muito tempo, eles não tratam os religiosos com a Igreja Católica ou o protestantismo com o devido respeito, ou com respeito à liberdade religiosa. Eles sempre tratam como extremistas. Observem isso. Os extremistas, os fanáticos, as pessoas ridicularizando em novelas, em filmes, em minisséries, até notícias, tudo muito... Uma manipulação bem bem montado. Isso. Quando eles fazem a conexão dessa questão de chamar esse povo de extremista, é para justamente, no consciente coletivo, criar uma certa ojeriza, uma repulsa, um medo, porque eles são perigosos. Hoje, na mente de muitas dessas pessoas que infelizmente se deixaram manipular, os religiosos são perigosos. Eles é que provocam os confrontos, as guerras, as divisões na sociedade. Só que em contrapartida nós temos exemplos como que você trouxe ali, de jovens buscando, que tem esse perfil de jovens que foram, digamos assim, educados por pais cristãos, que têm temor a Deus, que têm amor à família, que amam essa pátria, um comportamento completamente avesso a tudo aquilo que a gente vê de uma pessoa esquerdista. Porque, como eu comentei com você antes da gente começar esse podcast, há um arquétipo. Sim.
há um arquétipo esquerdista, né? É um jeito de falar, um jeito de pensar. E esse jeito, ele menospreza respeito, ele menospreza hierarquia, ele menospreza e assim, menospreza no sentido mais polido da palavra. Ele realmente rejeita respeito, ele rejeita hierarquia, ele vai simplesmente transitar naquilo que ele acha que é direito. Então, se ele quer, ele faz. Eu vou usar mais uma vez a palavra método. Tudo é método. Isso não é obra do acaso. Isso tem um propósito, tem um método. Vocês podem pesquisar do que se trata a escola de Frankfurt, por exemplo. O que é a questão sobre... Vamos lá, já que nós estamos falando também de educação, envolve isso. Quando nós temos uma mudança no sistema pedagógico e a gente passa a adotar um sistema de um charlatão chamado Paulo Freire, porque o sistema do socioconstrutivismo nem foi criado por ele. Exatamente. É um plágio do sociointerativismo de Vygotsky, que pegou muitas das filosofias socialistas, né? Do próprio pai do socialismo. Então, quando a gente vai trazendo essa tal de linguagem da opressão, de que o policial te oprime, as leis te oprimem, inclusive os próprios... Isso é intrinsecamente colocado para os seus filhos, né? Você que é pai que está me assistindo, você que é mãe que está me assistindo, nas escolas é colocado para os seus filhos que toda a autoridade, inclusive a tua de pai e mãe, ela é opressora e ela tem que ser combatida. Isso faz parte do pensamento revolucionário. Sim. Inclusive, tanto isso é Karl Marx é Karl Marx puro, e lá depois vem Skinner e vem Vygotsky também um pouco mais depois, engendrando isso tudo e aplicando Skinner repetidamente. Vamos lá, repetindo. Eu não quis ir tão a fundo, mas... né? E você, de tanto repetir, a máxima acontece. Uma mentira contada inúmeras vezes vai se tornando verdade. Mas o mais perigoso é as pessoas, muitas vezes, não conseguem, nem têm obrigação hoje de estar sabendo disso. Porém, falando de direito em específico, eu vejo que esse método está muito claro na cabeça do cara de esquerda, de qualquer um. Mas eu não vejo, talvez, muita clareza isso no lado direito, da galera de direita, porque parece assim que acordamos agora, e eu tenho tido paciência nesse aspecto, porque eu acho que é esse mesmo. Acordamos agora, há tempo de pensarmos em estratégias, em maneiras, porque a pessoa de direita sempre foi aquela que, vamos deixar isso para lá, não vai, porque a matriz dela é cristã. A matriz dela é a do respeito. A matriz dela é não vou devolver isso na mesma intensidade com que eu fui atacado. Todavia, não dá mais para a gente ficar engolindo isso. Não dá mais para cruzar os braços, ver, né? É preciso, que nem os cristeiros, né? Os cristeiros foram lá, pegaram armas, não, vão começar a matar padre? Eu não vou pegar a Bíblia e matar com Bíblia. Vou falar, não é assim que a coisa funciona. E foram lá, determinaram, né, que isso não aconteceria. Ou seja, está na hora da direita encontrar um método e começar a trabalhar em cima disso. Estou errada? Não está. Porém, eu percebo que muitas pessoas não entenderam há quanto tempo nós estamos enraizados e a estrutura que a esquerda formou em ocupar espaços. Sim. Por exemplo, quando eu falo para alguém dos nossos grupos de direita que nós temos que entrar em sindicatos, a sindicato é coisa de esquerdista. Nós temos que fazer obras sociais, buscar os desamparados, isso é coisa da esquerda. Isso é populismo. Então, a própria pessoa que se julga de direita, eu vou falar algo aqui que pode muita gente me malhar. Mas pode falar, não existe a direita. Esclarecer. A direita, de fato, ainda não existe. Ela está sendo estruturada. Eu concordo com você. E vou falar para você, porque você já fecha a tua caixinha, porque você já abriu Sim. ela. Eu sou homem, tá, Paty? Eu tenho as caixinhas mesmo. Eu sou homem. Não, eu também tenho. Eu também... eu também abro várias, mas eu só queria complementar por quê? Você falou assim, olha, a direita ainda não se... Ele abre uma por vez.
Eu abro várias por vezes. Mas 7 de setembro, ano passado. Quando deu o dia 8 de setembro, todo mundo em cima de Bolsonaro. Nossa, não é. E eu falava, calma, gente. Posso calma. falar de um vídeo que eu fiz no dia 8? Pode falar. É assim, eu sabia o que ia acontecer e eu vou possivelmente chocar muitas pessoas aqui. Vale lembrar que ele tem informações privilegiadas sempre, gente. Então ele sabia o que ia acontecer no dia 8 de verdade. Não é que eu não sabia. É uma análise de cenário. Eu fiz uma análise de cenário porque, assim, alguns movimentos afoitos emocionais de direita, a gente sabe o que vai dar. A história do eu autorizo, criado por um determinado grupo aí. Eu perguntava, você autoriza o quê, meu irmão? O que você autoriza? Entendeu? Isso está dando tanto problema e foi citado ontem na pseudo-entrevista do Jornal Nacional, daqueles dois palhaços transvestidos de repórteres, que aquilo foi uma infantilidade, uma palhaçada que fizeram com o presidente da República. Não teve uma pergunta propositiva. Aquilo não é jornalismo, aquilo é desespero infantil. Mas voltando lá, veja, essa questão do eu autorizo, isso dá uma margem para N coisas, isso foi citado até ontem lá naquela entrevista. Um cavalo de Troia, que a direita abraçou muito rápido, tá? Puxa vida, muita gente vai ficar triste comigo, mas é o grande líder do PTB. Aquilo eu não engulo, entendeu? Aquilo ali, eu desconfio demais de algumas questões que têm acontecido, sabe? Que depois se viram contra o presidente. Então, o que aconteceu? Se criou toda uma linha de pensamento de que o presidente ia meter um pé na porta. Eu digo, o presidente nunca disse isso, que se ia resolver a questão, que se ia fazer assim, assado, frito ou cozido. E eu tenho um vídeo lá, eu tenho um vídeo do antes e do depois. Eu digo, vai ter muita gente chamando o Bolsonaro de medroso, de arregão, que decepcionou, que parará, não entendendo, em primeiro lugar, e muita gente desconhece o papel institucional de o chefe do executivo. Então é importante que nós venhamos a entender qual é o papel do chefe do executivo, isso é, o presidente da República. Os papéis. E qual o compromisso que ele tem com a Constituição, com a nação e com o futuro do país. Ele não tem compromisso com o meu ego, nem com o teu ego. Você está falando do presidente sério, né? Você está falando do sério. Ele não tem compromisso com o que eu desejava que acontecesse, nem com o que você desejava que acontecesse. Mas a inexperiência da direita já queria realmente esse pé na porta. É por isso que eu queria colaborar com o seu comentário de dizer, olha, Patrícia, nós não estamos estruturados ainda. E ainda talvez leve um certo tempo para isso acontecer. Claro. Porque no dia 8 de setembro do ano passado, todo mundo malhava e parece assim que o patriotismo levou um banho de água fria. Gente, nesse aspecto a esquerda nos ensina, porque eles são derrotados, daqui a pouco estão levantando de novo, são derrotados. Mas não foi uma derrota. O que eu quero explicar é o seguinte... Para muitos foi, né? Para muitos foi. Entenda, é que, na verdade, assim, nós precisamos entender, gente, nós temos que lutar. É isso que precisa acontecer. Nós não podemos deixar a peteca cair em nenhum momento. Dallagnol esteve aqui falando assim, Patrícia, a Lava Jato terminou porque o povo saiu das ruas. E de certa forma o povo parou de lutar mesmo. Olha, o Paulo me comentou uma coisa que eu quero saber a sua opinião. Patrícia, se o povo tivesse ido para as ruas, Lula não estava... Ai, não ia falar o nome dele, eu acabei de falar. Há 3 anos atrás... Eu disse assim, pessoal, não citem mais o nome desse cachaceiro que acabou de ser solto. Vocês vão passar a usar o termo carniça. Então, tá. O príncipe Luiz Felipe usou o termo, o presidente usou na live, e esse vídeo eu recebo ele até hoje, ele meio que viralizou. Então, o apelido que eu dei para ele é o Carniça. O Carniça jamais estaria solto. Sim, se o povo concordo. Tivesse nas ruas, ele não estaria nas ruas. E eu não tinha observado, falei, Paulo, é verdade. Você está me dizendo, é sério. Então nós saímos, nós paramos de lutar. E isso, para mim, é uma brecha da direita. Ficar ali, às vezes, opinando aqui, opinando ali, mas na atividade... Nós baixamos a guarda. E nesse ponto a gente está um pouco infantil. Mas sabe o que é isso? Por exemplo, eu estou no QG. E de forma alguma estou evocando uma liderança sobre a minha pessoa
dentro da direita de Foz do Iguaçu, de forma alguma. Mas você mas de uma certa forma, por ter participado com várias outras pessoas, estando à frente com elas, como um dos organizadores da maioria dos movimentos que aconteceram de 2016 para cá, em Foz do Iguaçu, né, o pessoal acaba, e eu tenho um canal, e eu vou para a rede social, o pessoal acaba tendo o Bosco como referência, perguntando coisas. Bosco, 7 de setembro, 7 de setembro. O que nós vamos fazer esse ano? Eu disse assim, olha, eu ainda não cheguei numa definição, eu tenho algumas coisas organizadas, né, de estudos que eu tenho feito, de vídeos, inclusive, de dicas que o próprio presidente diz, olha, é isso aqui, e que nós vamos chegar num consenso do que deve ser realizado de uma maneira estratégica. Eu acho que tem que ter, assim, ser coeso, não pode ter uma pluralidade de pedidos. O presidente já disse, olha, é aqui que é esse o caminho, mas é muito difícil você pegar uma massa enorme de pessoas que tem seus pensamentos e desejos. Eu quero pedir por isso, eu quero pedir por aquilo, e essa multiplicidade de ideias, de vetores, de pedidos, enfraquece, Paulo. É isso que tem acontecido. Então, falta para a direita o seguinte, não me entendam mal, mas tipo, baixar a cabeça para aquela liderança que diz assim, olha pessoal, o caminho é esse, o pedido é esse, e nós vamos juntos nisso. Aí nós vamos avançar. Concordo. Agora não. O Paulo diz que é aquilo, o Bosco diz que é frito, a Patrícia diz que é cozido. Sim. E aí nós, não, vamos meter tudo isso para frente. Não dá certo. Claro, não dá certo. Já que estamos falando dessas movimentações e manifestações né, de todas as maneiras, você participou ativamente na motociata do presidente Jair Bolsonaro, quando esteve em Foz do Iguaçu. Na verdade, eu fui um dos organizadores. Isso, e eu queria saber dos bastidores, como é que foi, porque parece que tem muita história boa para contar aí. A coisa aconteceu da seguinte forma. O presidente estava vindo para Foz e existem algumas coisas que não podem ser ditas por uma questão de segurança, para que até futuros eventos como esse sejam realizados. Uma coisa importante, pessoal, entender que a motociata, ela não é algo que o presidente da República organiza. Ela não é algo que o presidente da República cria, evoca. É algo que um grupo de pessoas numa cidade uma sociedade organiza, civil convida o presidente, e ele vai participar ou não, se tiver critérios mínimos de segurança, para ele participar. Então é o seguinte, a questão de trecho e tudo mais, que são propositalmente alterados, fazem parte do sistema de segurança. Lógico. Muitas pessoas não entendem isso. Mas disse que era para um lugar, disse que era para outro. Eu digo, isso faz parte de um esquema de segurança. Esquema de segurança. Então, assim, estiveram à frente 3 pessoas organizando, né? Foi o senhor Bareta, que ele é presidente do Motoclube de Foz do Iguaçu, o meu amigo Coronel Costa e Lima, o Bareta também é meu amigo, e eu, né? Nós 3 estivemos ali, organizamos, atendemos as medidas mínimas de segurança para que o presidente pudesse aceitar o convite e participar. Houve, sim, uma certa demora lá no começo, porque ele tinha compromissos internacionais. Às vezes as pessoas até dizem assim, Bosco, o presidente vai lá. Eu digo, sim, eu vou lá dar ordem, pedir para ele encerrar o compromisso internacional e vir. É importante salientar que quando ele veio aqui, a visita dele era a ponte da integração. Exatamente. Era a entrega de obras. E aí a população pensou assim, vamos fazer uma motociata, que foi conduzida aí pelo Bosco e mais pessoas. Aí, evidentemente, ele falou assim, então, posso participar. De repente, e é lógico que vai ter uma série de ações ali. Então, claro, não tinha que estar atendendo a motociata, mas os compromissos, ou outro presidente dos países que estavam ali. E tinha um número expressivo de autoridades. Além do compromisso do Jair Bolsonaro, do nosso presidente, com o presidente Marito, tinha muitas autoridades, cada uma tinha que falar depois da entrevista. E o presidente não deixa de conversar com a turma que ali fica. Então, assim, correu tudo normal.
O capitão do GSI, do presidente, no final lá, próprio presidente, eu falo isso com muita emoção e orgulho de receber um abraço dele, de ele agradecer a gente pela motociata. O próprio capitão do GSI disse, olha, correu tudo bem, foi tudo tranquilo. Olha como, puxando um pouquinho, tem pessoas que dizem assim, não espiritualiza. Eu digo, mas como não espiritualizar? Eu sou um cristão. Sim. Uma das pessoas, né, do GSI, do presidente, ela, infelizmente, lá perto do Hotel Carimã, ela caiu. Uau. Ela caiu de moto. E uma Saara, que é uma moto grande, pesada, passou por cima do segurança do presidente. Nossa. E não aconteceu nada, sabia? Nossa, não aconteceu nada com o rapaz. Ele se levantou, montou na moto ali. Só que olha que legal, que curioso, uma atitude espontânea. Todo um esquema de segurança, o diamante ali para ninguém, né, rodeando o presidente e tudo mais. O presidente parou a motociata, desceu da moto para atender o rapaz. E os outros seguranças. Segurança dele? Uau. Não, e ele, não, vamos lá ver o rapaz e não sei o quê. Esse é Jair Bolsonaro. Esse é Jair Bolsonaro. Entendeu? Eu me lembro muito de uma história que eu li há muito tempo atrás, não me lembro o livro, eu li quando era criança, eu acho, ou pré-adolescente, sobre Abraham Lincoln. Abraham Lincoln era um presidente muito íntimo do seu povo. E naquela época, os veículos eram aqueles barcos a vapores, né? Uhum. E tinha uma mocinha que estava numa praça uma vez, contando, né, lendo essa história que eu li. Ela carregava uma mala muito pesada, ela não dava conta de carregar e ela ia perder o vapor. E o Lincoln pegou, viu aquilo, né? Ele andava normal, assim, não era, né? Ele pegou aquela malona, aquela caixona, botou nas costas e saiu correndo. Vamos, mocinha, que você não vai perder o vapor. Quando chegou lá, um guarda disse assim, presidente, mas o senhor carregando malas? Eu digo, se eu não posso atender um cidadão americano, eu não posso servir toda essa nação. É verdade. E isso me lembra muito o presidente Bolsonaro. Ele atende pessoas. Não existe nada mais que represente a democracia de um país do que o presidente Bolsonaro ir num cercadinho e falar com você. Se você ir lá, você fala com ele. Eles são muito acessíveis. Isso não existe, isso é fantástico, sabe? E eu não entendo como que essa mídia, né, a extrema imprensa tão nefasta, consegue transformar ele num monstro, sabe? De chamar ele de totalitário, de ditador, disso, daquilo. Agora, foi tão legal o podcast lá do Igor que desmascarou tudo isso, né? Pois é. Como eu vi uma mudança radical de muitas pessoas dizem assim, puxa, agora eu comecei a conhecer Jair Bolsonaro. Eu gostei muito do Rica Peroni. Eu gostei muito mais do Rica Peroni pelo lado... Até agora eu não consegui assistir, sabe por quê? Ele tá muito leve, tá muito brincalhão. Pela construção do QG. A gente, desde que se envolveu, eu não tive mais tempo Tu vai gostar, porque o Rica, ele tá solto demais, e o Bolsonaro... Foi melhor que o Igor? Eu achei, por conta... Eu gostei da Globo. O Paulo comentou aqui, às vezes o áudio dele não sai muito bem, ele disse que gostou mais da Globo. Que foi um circo realmente, né? Meu Deus do céu. Mas no Nós Rica fizemos um pipocaço, sabia, Paty? A gente pegou e juntou uma turma para assistir lá no QG, comendo pipoca, e o nome era o Pipocaço do Mito. A gente fez ontem, foi bem legal a reunião do pessoal. Você tem um bom relacionamento com o presidente, você tem um bom relacionamento com os filhos do presidente. Me fala um pouquinho sobre isso, se você puder abrir. Assim, hoje em dia é muito difícil um contato direto com as autoridades, né? O deputado Eduardo Bolsonaro, o Carlos e o Jair mesmo, nosso presidente. Através de assessores, a gente consegue conversar, saber certas coisas e ver. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte, eu não gosto muito de falar nisso. Por quê? Sabe por que eu acho que é bom você falar? Porque, por exemplo, quando eu estive apresentando ali a Cúpula Conservadora das Américas, cara, era a coisa mais fácil do mundo, acessível a todo mundo. Eles o Eduardo são exatamente isso. O Eduardo, assim, ele é até... Parece um molecão de 16 exatamente. anos. Ele é brincalhão. Você viu, né, que aqui ele pediu a esposa dele em casamento aqui em Foz do Iguaçu. Aqui foi cenário do pedido de casamento. E o Eduardo falava comigo
praticamente engolindo a minha orelha. Quando você está em evento, você não tem condições. Sim. Tudo está acontecendo muito rápido. Eu não sei se... E ele falou, Patrícia, é o seguinte, não fica preocupada não com o protocolo, porque a gente está ali com o mestre de cerimônias, mas você tem que estar organizando uma série de questões de precedência mesmo. Não fica preocupada não, porque agora é comigo. Quando eu vi, ele estava fazendo pedido de casamento para a esposa dele. Que muita gente, que ridículo, que não sei o quê. Eu não esperava outra coisa. As pessoas iam realmente fazer esse tipo de críticas e tudo mais. Até eu comentei com ela, aceita? Você não disse se você aceita. E ela responde, eu aceito. Foi, chegou no microfone e disse. Mas é como você acabou de dizer, parece um molecão. Sim. Mas sentido, isso não é demérito. É importante que se diga, né? É o cara legal. É o cara legal. É o cara legal. Não existe um esnobismo, né? Um estrelismo por parte deles. Talvez seja isso que assuste as pessoas, né? Eu só não tenho, assim, nunca tive contato, nunca conversei, sigo, né? O Flávio Bolsonaro, né? Mas eu digo assim, e o perfil, por exemplo, do Carlos, ele é um cara mais de observação, de estratégia, ele é um cara mais quieto. Mas o Eduardo Bolsonaro e o tiozão do churrasco. Eu acho que ele é o mais parecido com o pai, né? Exato. E olha que curiosidade, eu digo assim, por que eu gosto mesmo, eu amo o Jair Bolsonaro, não só como político, mas como pessoa. Ele lembra muito meu pai. Isso até mesmo. Nos costumes. O costume de abraçar alguém, meu pai tinha esse costume e eu tenho. Alguém que eu gosto, que eu abraço, eu ergo. E uma vez eu vi e me disseram que o presidente tem esse mesmo costume de abraçar e erguer no colo assim, você tá, né? Eu digo assim, puxa, cara. E o jeito que ele trata os filhos, ao mesmo tempo assim, duro, disciplinar, né? De dar pau mesmo, ou de ser muito brincalhão. Meu pai era igual. O tenente João Araújo Melo era muito parecido, me lembra, por isso que eu me emociono quando eu comecei a conhecer esse lado pessoal do presidente, porque ele não esconde nada. Não. Ele é muito aberto, né? Nesse sentido. A gente vê o Jair Bolsonaro, pessoa, presidente, ele não é um cara que esconde, não tem personagem ali. E é isso que encanta, e talvez isso que também assuste muitas pessoas, porque eu não sei se elas conseguiram colocar na balança quando Dilma falava e colocava, elegia o dia da mandioca, e falava diplomaticamente uma mulher que eu digo, não me representa e nunca me representará. Me dá agonia de falar nem de discurso, né? E hoje eles pegam e pensam todas as palavras do atual presidente como se algum momento da vida, da história do Brasil, nós tivemos pessoas tão eruditas, talvez no ano passado tivemos alguns mais eruditos. Todavia, de Collor para cá, tirando o Collor, que era um bom, ele era maniqueísta mesmo, ele tinha um discurso, tinha uma lábia. Aquele não era fácil, viu? Não, mas e era um bom, enganou muita gente, né? Sim. Enganou, ele tinha a combinação perfeita, a aparência, né? O visual, a comunicação. Mas Itamar Franco, vamos combinar, depois o próprio José Sarney, depois vamos um pouquinho mais à frente, Lula, meu Deus do céu, o Fernando Henrique Cardoso, sinceramente a dicção que ele tinha me incomodava ao cubo, ao extremo, mas enfim, também, em que momento, vamos lá, que exigência é essa que a população está tendo tanto, que presidente Jair Bolsonaro fala tanta coisa, ele tem o jeito dele de falar, de se comunicar, o seu jeito comunicador de ser, ponto final. É o seguinte, isso faz parte do que a gente estava falando no início, né? De um método de manipulação, de manipular a mente das pessoas, o pensamento da sociedade. É uma espécie de um vitimismo. Muitos de vocês já devem ter visto, para mim o ícone do vitimismo de esquerda político do Brasil é a Maria do Rosário. Aquela deputada, ela realmente tem problemas mentais, isso assim, não precisa nem ser especialista para ver o quanto aquela mulher ela é totalmente desequilibrada. E eu acho até que seja um pleonasmo chamar um esquerdista de desequilibrado, de paradoxal. Eles são. Existe um livro, a gente estava comentando antes, eu e a Paty aqui, que eu gosto e recomendo demais, que é As Causas da Loucura Psicológica Política.
O nome do livro é A Mente Esquerdista, de um psiquiatra forense chamado Laila Rossiter. É muito interessante você ler esse livro, você vai entender muito de como que eles atuam, por que existe esse vitimismo, esse componente. Tem um vídeo da Maria do Rosário que ela mesma vem se jogando, se batendo em outros parlamentares, e ela acusa um ali de direito, não me lembro o nome do parlamentar, você me empurrou, você me agrediu. Então qualquer frase que o presidente Bolsonaro fale e que não é agressivo, mas que pode dar margem para uma narrativa agressiva, eles geram esse vitimismo. Eles querem induzir você a se sentir ofendido pelo presidente Bolsonaro quando ele solta um orra da vida. Né? Oh, ele falou isso. Meu, tu fala também. Ah, eu não falo. É pouquíssimo. A gente fala, a gente bate com um dedinho mínimo na beirinha da cama, você vai dizer alguma besteira. Alguém já diz alguma besteira, ninguém tá imune a isso. Ou tira você do sério, te fecha no trânsito, vamos ver. Hoje mesmo, vindo pra cá, eu até me arrependo. Desculpa, tá, você que eu xinguei, mas a pessoa cruzou com um carro na preferencial na minha frente, eu quase bati meu carro aqui. E eu vindo rápido pra cá, não queria chegar atrasado, eu digo, né? Então, acontece, isso é natural, é humano. Quer dizer que o presidente da República é o quê? Um robô? Sei lá, um robô. Nem um lord, eu não vou dizer é um lord, é um sir. Eles também falam besteiras. Você acha que a realeza inglesa não fala? Por favor. Gente, vamos parar de hipocrisia, certo? Nós elegemos um homem que tem se mostrado o maior estadista da história do Brasil, o maior presidente da história do Brasil, que deixou de ser um líder nacional, ele é um líder mundial, ele é um líder que tem influenciado o mundo inteiro. Eu fiz campanha para ele com a capa da Time, ele ganhou a Time, usou um outro tipo de artifício lá, não colocou ele como líder de maior influência mundial. Ele visitou lá um Emirado Árabe, um sheik. O sheik ganhou 9 mil seguidores no Instagram no outro dia por ter falado com o Bolsonaro. O sheik começou em uma semana a querer dar bom dia em português, a falar português. Ele influencia as nações, ele faz sheik árabe a falar português. Ele faz outras nações virem pedir conselhos aqui para Paulo Guedes de economia. É um país que está em deflação. Meu Deus, quem não vê isso, quem é esse presidente, quem é esse governo? É por isso, Paty, que eu te digo assim, com muita garra e emoção, que nós vamos para as ruas sempre defender ele, ajudar a reeleger esse presidente, porque nós não podemos cair na ilusão socialista de passar fome, que a Argentina caiu, que a Venezuela caiu, que a América Latina quase que numa totalidade caiu. Eu tenho visto argentino pedir esmola aqui no sinaleiro de Foz do Iguaçu, meu Deus do céu. Como é que pode ter alguém que não defenda? Ah, eu não gosto dele. Beleza. Você não gosta do Bolsonaro? Não. Ah, mas eu também não gosto da esquerda, do carniça, do tal. Então, beleza. Então, eu te dou um conselho para você que está nessa situação. Escolha o prejuízo menor. Escolha o menos pior para você. Ou você acha que existe alguma chance do carniça ser melhor que o presidente Bolsonaro? Jamais. A gente já testou esse produto. Ele já teve as suas 2 chances. A sua sucessora, aquela anta, já teve a sua chance 2 vezes. Então, por favor, vamos deixar o país decolar, porque o país já avançou demais e agora nós precisamos deixar esse país decolar com a reeleição desse presidente. Cara, como é que você vem parar em Foz do Iguaçu? Você não vai fugir dessa pergunta? Não, por favor, nós começamos com esse assunto. E eu quero saber, porque aqui você teve uma paixão. O que você estava mostrando aí? Eu quero mostrar um sistema de um detector de doutrinação esquerdista que eu criei. Que eu faço muito nos meus vídeos, eu queria fazer. Porque já que a gente está falando de doutrinação, e por que tem pessoas que ainda conseguem defender o carniça e olhar para o melhor presidente da história do Brasil, sem dúvida, como um monstro? Né? Ah, a manipulação, isso, aquilo. Isso tem um componente lá desde pequeno da área educacional. A gente não conhece política, não conhece história,
E tem gente que ainda nega que foi doutrinado na escola. As pessoas precisam entender que quando a gente entra na escola, nós somos uma tábua rasa. Já ouviu essa expressão, né? Sim. Então, nós sim. somos uma tábua rasa e tudo que for colocado ali, se for com intencionalidade, muito mais perigoso. Vou Vamos mostrar lá. uma foto, Paty, aqui para a câmera, e eu tenho certeza. Olha, eu ouso dizer que 100% das pessoas vão saber quem é essa figura aqui. Desculpa mostrar essa figura, mas todo mundo vai dizer o nome dele. Se você disse o nome dele, se você reconhece essa pessoa e não reconhece, aí se você não conhece esse que eu vou mostrar agora para você, você foi muito doutrinado. Primeiro tem que conhecer aquele. Aquele todo mundo conhece. Tá. Geralmente eu faço isso, todo mundo me diz o nome dele, tá? Tá. Deixa eu ampliar a foto desse segundo aqui. Só um pouquinho. Ele tá tratando a foto, a pessoa. Depois edita. Não tô tratando a foto, não. Tu vê, a gente tem até dificuldade de achar foto Da pessoa. dessa pessoa. Deixa eu tapar o nome dele aqui, Isso. pra ninguém ver. E esse aqui? Você sabe quem é? Você de pronto, como disse o primeiro, que era o Che Guevara, você conseguiu dizer o nome dessa segunda personalidade? Pois esse é um dos grandes heróis do Brasil, um dos patriarcas brasileiros. Sabe quem é, Paty? É Dom Pedro II? José Bonifácio. José Bonifácio. José Bonifácio. Sim, sim. Aí sim, você ele veja bem. Estadista. Então você veja bem como nós somos doutrinados. Um argentino, assassino, esquerdista, fez a maior bagunça na América Latina e na América Central, entendeu? Idolatrado, um grande herói que fuzilava pessoas, que arregaçava com famílias em Cuba, invadiram, fez o que fez com os irmãos Castro, é conhecido, é idolatrado, tem camiseta. E o José Bonifácio, um grande herói, eu acho que essa ponte deveria se chamar José Bonifácio. Exato. Deveria se chamar Olavo de Carvalho, Justo. por exemplo. Uhum. Um homem que despertou o pensamento de direita no Brasil. Agora vão botar o nome do pai do pedágio na ponte. Como a gente, sabe... E é submisso, a gente se submete a esse tipo de situação, meu Como Deus. como é vagabunda a nossa cultura, como é desprezada a nossa história, mas isso, volto a dizer, puxa, eu sou o cara que fala muito a palavra método, porque quem controla e modifica o passado consegue dominar o presente e o futuro. Isso faz parte de um método. Exatamente. Por que eles alteram a história? Por que eles mudam livros de história? O próprio presidente Bolsonaro falou que eles alteraram lá no Congresso Nacional partes da história. Menino, isso é seríssimo. Tem muita gente mais velho que nós que acredita ainda que o verde da bandeira do Brasil é o verde da mata. E tem muita gente achando que o amarelo é o nosso ouro. Esconderam essa história eternamente da vida dos nossos alunos. E tem aluno ainda, os livros ainda continuam contando essa barbárie, esse absurdo. Ninguém sabe que foi Dom Pedro que compôs os nossos hinos. Ninguém sabe que a primeira mulher, praticamente, junto com José Bonifácio, a governar o nosso país, foi Dona Maria Leopoldina, a nossa primeira dama. E a nossa presidente, porque em muitos momentos esteve ali ocupando o executivo. Sim. Ninguém sabe que ela costurou, desenhou, ela junto com José Bonifácio costurou a nossa bandeira nacional. Ela, apaixonada, botânica que era, apaixonada pela maravilha que é o nosso país em termos de botânica, em termos de natureza. Ninguém sabe disso. E tu vê, né, Paty? Ou boa parte não sabe. Se criou no ideário popular. Se você chegar em qualquer boteco e conversar, não, pro Brasil só veio vagabundo, escravo. Isso é mentira, pessoal, sabia? A história não é essa. Que só veio escravo, vagabundo, marginal, presidiário, que o Brasil iniciou todo um processo de colonização de pessoas assim terríveis. Isso é mentira. Mentiram para nós todo esse tempo. Entendeu? A questão de que trocava espelhinho, fazia isso. Meu Deus do céu, por isso que eu parabenizo, eu faço até assim, com muita honra, eu
por um curto espaço de tempo, eu interagi com o pessoal do Brasil Paralelo e gosto demais do trabalho. Eu acho que é um trabalho assim tão mal reconhecido pela grande mídia, perseguido, inclusive. Sim. Eles fazem um trabalho maravilhoso, fantástico, de resgate, de revisionismo histórico, Sim. assim, real, pesado, profundo mesmo, E sabe? belíssimo, arte belíssima. E eu acho que todo o conceito científico, de história, de educação que a Brasil Paralelo tem feito, deveria incluir sim no currículo escolar, tá? Justamente. Eles têm trabalhos fantásticos, recomendo, aproveitando aqui, não sei se eu posso fazer essa... Eu recomendo sempre aqui, maratonei em Brasil Paralelo, porque está com uma série, aliás, séries e séries maravilhosas. E eles recebem bastante resistência, inclusive dentro das faculdades, onde nós sabemos que, né, ali é um celeiro para doutrinação. Isso é de 30 minutos ainda que nós temos. Eu achei que era 3 minutos. Me conta aí como é que você vem parar em Foz do Iguaçu, meu Deus do céu. Pois o meu irmão, que é bem mais... Responde a primeira pergunta que você não respondeu. O meu irmão, que é bem mais velho do que eu, ele se mudou para Curitiba, eu era criança ainda, e a minha família tinha o sistema de uma vez ou 2 vezes por ano sair de Porto Alegre. Eu sou natural de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Acho que dá para notar pelo meu sotaque, né? Eu sou gaúcho. E nós vínhamos até Curitiba e o meu irmão, né, com a família, todos nós vimos aqui para Foz. Isso com grande frequência. Ele é mais velho que você? Bem mais velho, bem mais velho. Ele é fruto de um primeiro casamento que meu pai ficou viúvo, né? Tá. E aí eu me recordo assim com muita emoção a primeira vez que eu vim aqui e estive lá nas cataratas. E quando eu vi aquela coisa tão assim, é impossível você não ficar impactado com a magnitude daquilo que tu vê. E eu na minha infância ali, 11 anos, e 11 anos há tanto tempo atrás, eu tenho Menino. 46 anos, era bem diferente dos meninos de 11 anos de hoje, né? A gente era muito bobinho. Eu nem pensava nesse negócio de Deus, de igreja, porque a minha família nunca foi muito religiosa. Olha. Não fui crismado, nem catequese. Eu não sou católico, atualmente sou protestante, né? Já há muitos anos. Mas quando eu cheguei ali, eu me lembro disso com clareza, que eu senti, não vou dizer que eu ouvi, eu senti no meu peito, dentro de mim, Deus falar comigo e dizer... A presença de Deus. A presença de Deus, que ele tinha desenhado com a ponta do dedo dele aquilo que eu estava achando tão maravilhoso. Ai, que palavra linda. E aquilo formou um vínculo, assim, que eu sempre adorei essa cidade. Sempre amei. Sempre achei ela muito bela. E sempre diz assim, puxa, um dia eu gostaria de vir a morar em Foz do Iguaçu. Eu já morei em vários lugares do Brasil, né? Por uma questão de trabalho. E um dia eu resolvi, né? Por uma questão de não dar mais certo algumas questões de emprego onde eu estava morando. Eu digo assim, eu vou para Foz, até porque eu recebi um convite de uma pessoa para vir gerenciar uma empresa aqui para ele. E eu digo assim, vou realizar meu sonho. Dessa vez eu vou fincar a estaca e vou para Foz do Iguaçu. E depois de tanto tempo fora, e eu fazia já muito tempo que eu não visitava aqui, aquelas recordações que eu tinha de uma cidade tão maravilhosa, de uma estrutura natural tão belíssima, entrou em choque com uma coisa. Uma estrutura social e política, e provocada por políticos, tão desconectada, tão feia, tão terrível. Da beleza que você contemplou. Da beleza que eu contemplei. Nossa cidade, ela pode ser extremamente mais bela do que Curitiba, com uma cidade bonita, limpa, organizada, bem estruturada. E por que Foz do Iguaçu não pode ter isso? Porque nós temos, parece que uma praga, um feitiço político dentro da nossa cidade de muitos anos, e aquilo não desenvolve, a gente fica naquela mesmice, nós não temos avanços. Notem que os pequenos avanços que nós tivemos em termos de infraestrutura, de modificação, de investimentos na nossa cidade, foi por causa de Jair Bolsonaro. Há quantos anos se promete fazer essa ponte? Há quanto tempo se promete fazer uma duplicação, uma perimetral, uma ampliação do aeroporto? Veja. Então, assim, eu digo,
Olha as mudanças. De novo eu volto a falar, mas o cara só fala em Bolsonaro. Sim, mas é. Mas o que eu vou fazer? Isso é a realidade, é a verdade. É que nem a gente não falar assim, mas ela, as pessoas me interrompem, mas você só fala de Deus, mas eu tenho outra coisa melhor para falar na vida. Eu tenho outra coisa mais especial para falar. Eu amo falar de Deus e eu amo falar sobre Ele a é o minha nosso pátria. pai, ele é o nosso criador, como é que a gente não vai falar? Entende? O filho que é apaixonado pelo pai, que tem honra do pai, vai falar sempre do pai. É óbvio, Paty, isso daí. Então, veja bem, e eu não quero que ninguém entenda, você está falando mal de Foz, muito pelo contrário. Foz do Iguaçu, até eu escolhi. Muitas vezes, na questão política, né, que as pessoas falam, as pessoas vêm de fora, temos que votar, ou não sei o quê. Gente, eu dou valor a quem escolheu vir morar aqui, porque quem nasceu também. aqui não escolheu. Eu escolhi, eu amo essa cidade, decidi lutar por ela, tanto é que até nas minhas redes sociais eu encarnei o nome da cidade, né? É o Bosco Foz, faz parte das minhas redes sociais, porque eu amo essa cidade, vou lutar sempre por ela, para melhorar ela, para extrair o máximo possível que ela pode dar. Eu até uma vez eu disse assim, eu digo, Foz do Iguaçu, ela deveria ser a capital do Paraná, e não Curitiba. Eu já falei isso, que deveria ser o epicentro do Paraná. Nós estamos no ponto, somos o o ponto nodal da América do Sul. É uma cidade assim importantíssima. E eu até digo o seguinte, vocês notaram que de todas as cidades que o presidente mais fala, Foz do Iguaçu é a mais citada em suas lives? Eu até uma vez numa live eu digo, eu extraí essa live e guardei lá no meu canal. Ele disse, eu vou ir morar em Foz, vou criar peixe, tilápia lá no... Então eu cobro do presidente, o senhor vai vir morar, o senhor disse que ia vir morar aqui. Ele ama essa cidade, nós temos que amar essa cidade, nós temos que lutar para melhorar essa cidade. E na parte estrutural que cabe a nós. As últimas grandes mudanças estruturais, antes dessas que eu citei agora no governo Bolsonaro, foi no período militar. Foi fazer a ponte que liga o Paraguai, né, que ligava a Puerto Stroessner, foi a represa, né, a nossa hidrelétrica Itaipu. De lá para cá, o que aconteceu em Foz? Você falou dos militares. Exatamente, o que aconteceu, né? O que aconteceu É um hiato, né? Um hiato, exato. Mas eu digo, outro dia eu estava parafraseando a primeira-dama aqui em Foz, aqui, que ela fala assim, olha, o Brasil é um país com belezas maravilhosas, um povo aguerrido, uma gente batalhadora, mas que foi muito mal administrado até agora. Eu digo o seguinte, Foz do Iguaçu é a mesma coisa, é um povo bom, um povo que quer que sabe trabalhar, que sabe lutar. Sim. Mas que não tem muitas oportunidades porque ficamos restritos à questão do turismo, infelizmente. Parece que não sabemos fazer mais nada. Ou quem disse que não? Vamos gerar isso daí, vamos ver, e a gente vai encontrar talentos que a gente fica... Muitos talentos aqui vão até fora, vão para fora, vão embora, porque não querem, não têm oportunidade para crescer aqui em Foz do Iguaçu. E eu vou dizer, até agora, muito mal administrada Foz do Iguaçu. Foi até hoje muito mal. E olha, com respeito a todos os prefeitos que passaram aqui, poderiam fazer mais. Sim. Poderiam fazer mais pelo tanto que arrecada, pelo tanto que ela representa para o nosso mundo. Eu tive um convidado aqui que falou assim, olha, se você fala de Cascavel, quem sabe alguém diga que é uma cobra. Mas se você falar em qualquer parte do mundo sobre Foz do Iguaçu, eles vão saber que Foz do Iguaçu existe. Então a gente precisa ter mais autoestima. É verdade. Precisa ter mais amor por essa cidade. Eu esposo o que tu tá dizendo e não é de hoje. É o que eu digo. É uma cidade que até, assim, multicultural. É uma das cidades mais... É o mini Brasil. Lá no QG, para você ter uma ideia, eu já recebi 8 etnias diferentes visitando. E todas elas conheciam o Bolsonaro. Bolsonaro, tinha um coreano lá que não... Bolsonaro. Né? Eu só sabia falar isso, ele não falava inglês, eu tentei me comunicar com ele, não consegui, mas ele sabia falar a palavra Bolsonaro, apontava. Eu digo assim, puxa, que cidade rica, como a gente poderia explorar isso, sabe? Eu só vou dizer um detalhe. Nós não temos um museu da história da cidade. A gente não tem casas históricas aqui tombadas, assim, preservadas. As mais antiguinhas viraram comércio. As que mais eram antiguinhas foram derrubadas para virar comércio. Tem um cara que tu tem que trazer aqui que eu gosto muito dele, que é o Marcos Kendrick, se é que ele já não veio aqui. Não veio ainda. Eu vou te passar o contato dele. Eu gosto muito do trabalho que ele faz de contar histórias, de bater fotos, de mostrar esse lado da cidade. Vai ser um prazer receber. E ele é um talento, e eu digo assim, puxa,
uma pessoa dessa deveria ser um profissional. Esse sim, um cidadão honorário. Esse sim, um cidadão honorário. Eu digo, aí a gente tem tantas ilustres pessoas nobres na cidade e que não são reconhecidas. Que as pessoas talvez nem saibam. Não sabem. É lamentável isso. E o que nós entendemos? Quando nós falamos sobre isso, nós falamos assim, com lamento mesmo, né? Com tristeza, porque é disso que acaba gerando pertencimento. É disso que gera uma cultura solidificada. É desse tipo de entendimento que gera em nós um comportamento de autoestima elevada e dizer assim, eu sou de Foz. Isso. Eu tenho experiência nisso porque, assim, todo gaúcho é extremamente bairrista. Aí chegou bem. E o porto-alegrense, esse senso de pertencimento que eu sinto falta de ver aqui em Foz. Poxa, o gaúcho vai pro Parcão, vai tomar chimarrão na usina do gasômetro, sabe? Vai passear em Ipanema, vai nos bares de Ipanema. Ele conhece a cidade, ele gosta da cidade, ele tem marcas da cidade. Por exemplo, lá tem uma cerveja famosa, Polar, e lá tem uma regra. Essa cerveja que o gaúcho lá gosta na capital, ela tem uma regra. Ela não pode sair do Rio Grande do Sul. Ué, por quê? É proibido. Não, é só nossa. Veja que é criado um marketing, isso desenvolve cultura, desenvolve economia, Sim. Entendeu? Como tudo está interligado é importante, né? Lógico. Sociedade, cultura, política. Isso eu noto que falta aqui. Por exemplo, quando o Luciano Hang esteve na inauguração do QG, eu o convidei e ele veio, o velho da van, com muito prazer. A gente pensou, puxa, que presente nós vamos dar pro Luciano. A gente tinha que dar um presente para ele. E a gente pensou, eu já sei onde você vai parar. Puxa, tem que ser um presente que represente a nossa cidade. Eita. Tem que representar a Foz do Iguaçu. Eita. Então a gente achou um trabalho artesanal belíssimo, lindo. Quem quiser pode me seguir lá no meu Insta, Bosco_Foz. Vocês vão ver o presente que nós demos para ele, que é uma espécie de escultura contando a lenda, né, da Tarobá na Naipi, né, e o Maiboi. Coisa mais linda do mundo, os detalhes daquela escultura que é feita, né, da pintura, da riqueza. E eu digo, poucas pessoas conhecem esse trabalho, esse artista que faz isso, entendeu? Eu acho belíssimo esse trabalho e não é explorado, não é demonstrado, não é cultuado em nossa cidade. Eu digo sempre que essa ideia extrativista que há em Foz do Iguaçu, todos que chegam aqui querem extrair alguma coisa de Foz do Iguaçu. Observe isso. E aqui eu estou falando, quem acompanha o Podparte já me ouviu falando várias vezes sobre isso. Com um boom demográfico que aconteceu com Itaipu Nacional, muitas pessoas de fora chegaram, elas estavam sempre de passagem aqui. Eu sou de São Paulo, estou trabalhando em Foz e volto para São Paulo. Gerou uma falta de... As pessoas muitas vezes estão há 30 anos aqui e continuam dizendo, eu sou mesmo de São Paulo. São diferentes de você, por exemplo, Bosco, que diz assim, eu adotei Foz do Iguaçu. A Bibiana, que esteve aqui, falou assim, eu amo essa cidade. Sabe, está na hora do iguaçuense que nasceu aqui falar assim, eu preciso amar também. Eu preciso conhecer. Para isso, precisam haver políticas públicas, sim, para gerar isso. A gente precisa ter orgulho de trabalhar aqui, precisa ter orgulho de viver aqui, precisa ter orgulho de ser nascido aqui. Eu sou nascida, criada aqui e sempre defendi meu marido que fala, ai, Patrícia, que amor é esse para essa cidade? Às vezes fica, né? E eu realmente gostaria que nós tivéssemos uma outra realidade. Qual que é a cena cultural de Foz para criar isso? Qual que é o teatro que nós temos aqui para criar isso? Eu vejo cena cultural e teatro aqui militante. Exato. Nojento e asqueroso. Podem ficar bravos comigo. Sou um cara que não tem papas na língua. Eu digo assim, tem gente que me odeia e tem gente que vai gostar de mim. Não tem meio termo. Eu sou 880 mesmo nesse sentido. Falta isso em Foz do Iguaçu. Claro. Algo que faça o ufanismo da cidade. Entendeu? Agora, por que isso não ocorre? De novo, eu vou cair. Método da esquerda. A esquerda, ela não quer, de forma alguma, essa ideologia, esse método, esse movimento, essa religião, essa loucura, ela não quer que nós venhamos a nos arraigar, a gostar, a ter um senso patriótico, porque assim,
dadas as devidas proporções, entre aspas, Foz do Iguaçu é a nossa pátria. Nós temos que ter patriotismo por Foz do Iguaçu. Esses dias eu estava falando com uma pessoa sobre o hino da nossa cidade. Ninguém conhece. Ninguém, desculpa o exagero. Pouquíssimas pessoas conhecem o nosso hino, cantam o nosso hino. Paty, lá no Rio Grande do Sul, a minha ex-terra, porque minha terra aqui agora é essa, nós cantamos. Todo gaúcho sabe cantar, pelo menos acredito que de 30 anos para cima. Não sei como é que está hoje. A gente canta o hino no Rio Grande do Sul. A gente conhece o hino de Porto Alegre, as cores, a bandeira, o hino nacional, hasteamento de bandeira. Até isso se tornou demodê, as escolas não cantam sequer o hino nacional, como vão saber. O Paulo, meu marido, conhece todas as bandeiras de todos os países, isso era pauta de escola, nós estudávamos na escola. Hoje as pessoas estão estudando e aprendendo a identificar sentimentos. Na escola eu não preciso identificar sentimentos, ainda que isso seja muito bom. Eu tenho que aprender matemática, eu preciso aprender português, eu preciso aprender outras coisas. E olha, realmente, só para fechar a ideia de Foz do Iguaçu, quem tua glória negarás? Onde achar maior que tu? Esplendor do meu Paraná. Esse deveria ser o grito toda manhã de todo iguaçuense, dizer assim, olha, essa cidade é maravilhosa. E no que depender de mim, eu vou abrir bem os meus olhos para aquilo que colabora para que essa seja o esplendor do Paraná e vou fazer a minha parte. Aquilo que destrói e que deturpa essa ideia, eu vou lutar contra. Eu acho que deveria mais ou menos ser por aí. E para quem não sabe, a Paty cantou parte do hino. Não é uma poesia. Apesar que o hino é uma poesia. Exato. Mas você vê, muitas pessoas vão dizer, não sabem que isso é o nosso hino. Nem sabem que eu parafraseei aqui o nosso hino. Exato. Então, assim, eu acho impossível não se apaixonar por essa cidade. Agora, é triste não permitir, né, de alguma forma, né, isso é uma ideia minha análise, que uma história, uma ideologia, uma linha de pensamento não permita que a gente se apropie, que crie esse senso de pertencimento, como tu falou, de uma cidade tão bonita como Foz do Iguaçu. E que traz experiências tão positivas, Exato. né? Traz esse encontro com Deus como você teve. Que maravilha. Bosco, o nosso tempo, quando o Paulo apontou ali 3 minutos, era que nós temos um limite no nosso card aqui de gravação. E a gente precisa gravar esse tempo, a gente já estourou um pouquinho. Eu estou muito feliz de ter conhecido você pessoalmente. Agradeço ao Ed, porque eu agradeço a ele porque nos aproximou. Eu fiquei falando, Ed, eu quero muito que o... Mas eu sei qual é a receptividade. Paty, ele é super acessível, mas se quiser eu marco a entrevista para você. Então, eu fiquei muito feliz de você ter vindo. Eu sei que hoje foi um dia muito atípico para você. Eu sei como estava seu coraçãozinho para chegar até nós. Há um preço a se pagar por ser direita em Foz do Iguaçu, e eu sei o preço que você está pagando, ainda que nas entrelinhas, ainda que não acompanhando diariamente você, mas escolher um lado tem um preço. E escolher o lado errado muitas vezes se torna mais leve mesmo. Agora o lado certo às vezes às vezes torna um pouquinho pesado. Eu sei que às vezes você se sente solitário, às vezes não recebe o apoio que deveria receber, e você não precisa dizer isso. Eu posso dizer por você porque eu tenho a minha análise a respeito de ti. E eu quero dizer que Jesus está com você. Eu quero dizer que a sua luta não é em vão. Eu quero dizer que Ele conhece cada passo e Ele conhece o final da história. Às vezes a gente não sabe, né? A gente fica ali batendo a cabeça, sofrendo, mas Ele já conhece o final da história. E aquilo que você falou para mim antes de entrarmos no ar, Patrícia, descansa teu coração com relação às eleições de 2022, porque isso está bem resolvido, está bem tranquilo. O general, o capitão já mostrou que as coisas estão sob controle. Contigo eu quero deixar aqui esse registro. Você é um cara do bem, que tem princípios, tem valores, tem lutado por isso, e eu quero realmente que você esteja cada vez mais convicto disso. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, Paty. Realmente o que tu falou, eu confirmo, faz sentido, porque o atalho, geralmente, né, o caminho mais fácil nem sempre é o certo. E o caminho que eu não vou dizer que eu escolhi, Paty, eu não escolhi ser de direita. Isso está no DNA, está na formação. A criança já nasce de direita, sabia?
se você dá um brinquedo para uma criança, tenta tirar dela. Ela vai dizer, não, isso é a propriedade privada, é o senso de propriedade privada. Não, é meu. Entendeu? Então, assim, não existe essa coisa de você escolher. Você nasce assim, isso vem de berço, a tua família te ensina isso, né? Eu, graças a Deus, fui criado por um pai e por uma mãe que me educaram. Tenho o maior orgulho, sinto muita saudade do meu pai, que felizmente não está mais conosco. Agradeço a Deus todos os dias por ter a minha mãezinha ainda comigo. Então, assim, é a questão da família, vem de berço. E por isso a família é tão atacada, entendeu? Para que as pessoas venham a perder esse caminho, o caminho direito, né? Então, abra os seus olhos, não se deixem manipular, não se deixem levar por um caminho que não é o correto. Vá pelo caminho certo. Nós só temos a crescer. Chamo você para que a gente esteja junto nesse ano tão importante da história política do nosso país, para que a gente faça o que é correto pela nossa cidade, pelo nosso país, reelegendo esse presidente que tem feito tanto bem para as nossas famílias, para o nosso país, para a nossa economia. Para encerrar, Paty, o último recado, se o nosso agronegócio, que é tão defendido, pena que acabou mesmo, deixasse uma semana de produzir e de exportar, mais de 1/3 da população mundial passaria fome. Olha a importância do Brasil e do que está sendo feito hoje. Pense nisso na hora de votar. O quanto é importante o nosso país no mundo hoje. Muito obrigado, Paty. Deus abençoe. Deus abençoe a todos. Obrigada. Acabou, gente, o nosso programa, o nosso podcast. Eu espero que você tenha gostado. Eu tenho certeza que gostou. Deixa aí seus comentários. Curta, compartilhe. Essa mensagem precisa chegar a muita gente. Um forte abraço e até semana que vem. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.